Philip K. Dick é um dos autores de ficção científica mais adaptados, tanto para o cinema quanto para a televisão. Você provavelmente conhece alguma de suas obras que foram adaptadas, como O Vingador do Futuro, O Homem Duplo, a série O Homem do Castelo Alto, clássicos como Blade Runner, por exemplo, que está sempre sendo explorado o universo, entre tantas outras produções, às vezes até de forma indireta, como é o caso, por exemplo, do Show de Truman. E eu gosto bastante da maneira como ele trabalha e explora algumas ideias, como o apagamento de memória ou a inserção de memórias em uma pessoa, o questionamento do que é real, o que não é real, se estamos vivendo numa simulação ou não, o que é o ser humano, entre outras questões filosóficas, são o que influenciam bastante obras como Ruptura, por exemplo. Eu encontrei alguns paralelos da obra do Philip K. Dick aqui em Ruptura, vamos falar sobre eles. Começando, como eu falei, de alguns elementos como, por exemplo, a manipulação de memória. E agora o conto O Pagamento, que para mim lembra bastante a ideia central de ruptura entre trabalho e apagar memórias. O Pagamento conta a história de um homem chamado Gênero, que ele sempre faz um trabalho para uma empresa, mas ele nunca sabe exatamente que trabalho ele faz para essa empresa. E sempre que ele termina o seu trabalho, ele tem suas memórias apagadas. Ele não sabe exatamente o que faz, mas ele aceita esse tipo de trabalho, pois o pagamento é muito alto e satisfatório para ele. Porém, em uma das vezes que ele finalizou o trabalho e teve a sua memória apagada, ao invés de receber o pagamento como de costume, ele recebeu um envelope. E foi dito para ele que ele mesmo preferiu aceitar esse envelope. E dentro desse envelope existem vários objetos aparentemente aleatórios. E é a partir daí que ele começa a se perguntar por que a contraparte dele não aceitou o pagamento e sim aquele envelope. E conforme as coisas vão acontecendo ao longo do conto, os objetos começam a fazer sentido para ele. Então ele começa a investigar e vai descobrir qual era o seu trabalho que era tão secreto a ponto de precisar apagar a memória. Isso me fez lembrar bastante o universo de Ruptura, onde você separa literalmente com o apagamento de memória a sua vida pessoal. E em uma das histórias, inclusive, ficamos nos perguntando o tempo todo o que essa corporação faz. Por que ela precisa manter essa informação em segredo? O Conto Pagamento saiu em 1953. E é uma história que é bem avançada em relação à discussão de trabalho, a separação de vida pessoal e profissional, o que me lembrou bastante o processo de ruptura, principalmente essa tentativa de você mandar mensagens para você mesmo através desses objetos aleatórios. E eu gosto bastante desse conto, que é uma reflexão sobre o valor da vida e do trabalho. O personagem de Jenks, por exemplo, ele diz em um momento do conto que, afinal de contas, as coisas não parecem ser tão ruins assim. Ele perdeu 2 anos de memórias de sua vida, mas para ele, em determinado momento, ele fala, não pode ser tão ruim assim. É como se eu fosse pago para dormir. E essa reflexão é algo que ecoa bastante nos contos do Philip K. Dick. É uma discussão relacionada à vida e ao trabalho. Boa parte dos personagens do Philip K. Dick são personagens comuns, pessoas da classe operária, assim como boa parte dos personagens de Ruptura.